Olá, meninas e meninos! Como vocês estão se sentindo hoje? Quero dar as boas-vindas a todos vocês e dizer que se você gosta de linguística, se inscreva neste canal, o Linguística Descomplicada. Trata-se de um projeto de extensão, cujo objetivo principal é fazer com que as pessoas que gostam de linguística tenham acesso a um material de apoio de uma maneira descomplicada. Nós estamos falando sobre Bakhtin. Nos últimos vídeos nós falamos a respeito do que Bakhtin tem a dizer sobre o conceito de palavra, porém dentro da concepção interacionista, que é a concepção sobre a qual está ancorada a visão dele. Hoje nós vamos dar continuidade à apresentação dessas concepções interacionistas de Bakhtin, mas voltando a falar de uma maneira mais profunda a respeito do conceito de oração. Tem alguns vídeos para trás em que eu falei da diferença entre enunciado e oração. Depois, na sequência, vieram os vídeos sobre a palavra e agora vem o vídeo sobre a oração. Isso para que você possa ver, observar, avaliar e analisar em relação à diferença entre os linguistas, e aqui mais uma vez eu chamo a sua atenção que essa visão linguística sobre a qual o Bakhtin está falando é a visão da linguística estruturalista, liderada pelo Saussure. Então, qual que é a visão da linguística e a visão do Bakhtin? E aí, mais uma vez, Bakhtin não era linguista, Bakhtin era um filósofo da linguagem. Então, os pontos de vista são diferentes, o lugar teórico é diferente, é tudo diferente. Então, é natural que seja diferente, mas é bom para que você possa ver que há diferentes formas de se tratar o mesmo aspecto. A gente viu a palavra, agora a gente vai falar sobre a oração, e assim você pode ir escolhendo aquilo que você achar que vai mais ao encontro dos seus ideais, dos seus pontos de vista próprios, teóricos, e assim você desenvolver o estudo que você achar que tem mais a ver com você, tá? Então eu vou ler aqui um trecho para você do Bakhtin, lembrando que isso está no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem. Eu já mostrei ele várias vezes aqui para você, que é o livro de 1929, que é o marco inicial dessa concepção teórica do Bakhtin, ok? O que o Bakhtin tem a nos dizer, então, sobre a oração? A oração não é delimitada em suas duas extremidades pela alternância dos sujeitos falantes. Então aqui ele está de novo retomando a diferença entre oração e enunciado, mas trazendo mais alguns elementos sobre a oração. E aí, mais uma vez, eu chamo a sua atenção. Essa oração é a oração categorizada pelos linguistas estruturalistas. E isso que o Bakhtin está dizendo é o que faz com que a oração, então, seja uma oração diferente do que ele entendia ser um enunciado. Então, vou ler de novo. A oração não é delimitada em suas duas extremidades pela alternância dos sujeitos falantes. Lembra de eu falar para você que dentro da concepção teórica do Bakhtin sempre vai haver o que ele chamava de atitude responsiva ativa. Nessa visão teórica bakhtiniana não existe a figura de uma pessoa passiva. Então eu comentei com você, até deixei um link no vídeo anterior para que você visse um esquema de comunicação do Jacobson, que é muito comum, que é utilizado nos livros de português do ensino médio, em que tem um emissor e um receptor. Até mostrei lá no vídeo anterior, quando eu falei sobre isso, uma imagem da página do livro do Saussure, quando ele trata sobre isso. Ainda não como Jacobson, naturalmente, porque o Jacobson veio depois do Saussure, tá? Mas a ideia é mais ou menos a mesma. E aquele ponto de vista, ele demonstra que existe a pessoa que está falando, que naquele momento é o ativo, e a pessoa que está recebendo, que está ouvindo, que naquele momento é o passivo. Depois eles trocam de lugar. Então, o que era ouvinte passa a ser falante, então o que era passivo passa a ser ativo, e o que era ativo passa a ser passivo, depois eles trocam de novo e assim sucessivamente. Para o Bakhtin, isso é impensável. Então, não existe a figura passiva, mesmo que você aí agora está calado, ouvindo o que eu estou dizendo, o vídeo, mas você não está numa atitude passiva. Você está numa atitude responsiva ativa, porque você está refletindo, está pensando, está raciocinando, pode estar concordando ou discordando, embora não esteja manifestando. Pode até estar manifestando, mas eu não tenho como ouvir
porque não se trata de uma interação face a face, mas você pode estar aí discordando e até em voz alta falando, pode estar anotando alguma coisa. Então, para o Bakhtin não existe essa figura passiva. Por isso que ele fala que a oração não é delimitada pela alternância dos sujeitos falantes. Numa situação de comunicação verbal autêntica, existe essa alternância, existem esses sujeitos e a atitude responsiva ativa é inerente a essa relação social que é estabelecida pelos integrantes da interação comunicativa. Continuando. A oração não está em contato imediato com a realidade, com a situação transverbal e tampouco está em relação imediata com os enunciados do outro. A oração não possui significação plena, nem capacidade de suscitar a atitude responsiva do outro. Lembra que eu acabei de falar? Que o Bakhtin vai dizer que numa situação de comunicação verbal autêntica, sempre haverá atitude responsiva ativa, porque não existe a figura da pessoa passiva. Não será capaz de suscitar a atitude responsiva do outro, ou seja, de determinar uma resposta. Então, lá na linguística estruturalista do Saussure e seguidores, existe a figura da oração, que tem essas características. Então, ela não é delimitada em suas alternâncias, em suas extremidades, pela alternância dos sujeitos falantes, ela não está em contato imediato com a realidade, ela não tem relação com os enunciados do outro, ela não tem significação plena, nem capacidade de suscitar a atitude responsiva ativa do outro. E aí, mais uma vez, eu quero enfatizar aqui a questão da significação. Eu comentei com você já sobre isso e falei que uma grande diferença entre o Bakhtin e o Saussure é em relação à ideia de signo. Porque lá no Saussure, a gente viu que o signo tem um significante e um significado. E que o significado, basicamente, de maneira bem resumida, é a resposta à pergunta o que é isso? E esse significado, ele é fixo. Para o Bakhtin, isso também é impensável, porque não existe um significado, existe uma significação, ou seja, sempre haverá a possibilidade de que haja variação nessa significação, dependendo de uma série de fatores que podem ser tanto linguísticos, mas principalmente fatores extralinguísticos, fatores contextuais e outros elementos que entram na construção do enunciado e que são determinantes para essa significação, que não é fixa, coisa que na oração acontece de modo fixo. Então, a oração está para o conceito de signo linguístico do Saussure e o enunciado está para a concepção de signo ideológico do Bakhtin. A visão que o Bakhtin tem de signo é bem diferente da visão do Saussure, justamente porque ele vai trazer para o conceito de signo a noção de ideologia, sobre a qual eu falei um pouco no vídeo anterior. E isso muda completamente a forma de tratar o signo, ok? Então, continuando ainda as questões do Bakhtin sobre a oração. Enquanto unidade da língua, assim como a palavra, a oração não tem autor. O enunciado sempre é autoral. Ele sempre tem uma pessoa a quem ele está conectado. E todas as vezes que o enunciado acontece, lembra do vídeo em que eu falei sobre a diferença entre enunciado e enunciação. Então, todas as vezes que acontece um enunciado, um produto, ele tem por trás um processo, aquilo que levou à produção daquele produto. Isso na oração não existe, na oração da linguística. Então, lembra quando eu falei lá, meu filho é menino e o menino é meu filho? Aquilo do ponto de vista da linguística estrutural são duas orações, elas não têm essas características. Então, não tem autor, da mesma forma que a palavra não tem autor. E dentro da concepção teórica interacionista do Bakhtin, não existe palavra e não existe oração. O que existe é o enunciado, que tem todas as características que são contrárias a essas características que ele está trazendo aqui agora sobre a oração. Continuando sobre a oração. A oração, ela só funciona como enunciado completo se ela se tornar o enunciado completo, ela vai ser uma expressão individualizada da instância locutora
numa situação concreta da comunicação verbal. O que isso quer dizer? A oração pode vir a se tornar um enunciado? Pode. Só que para isso ela precisa ganhar os elementos que são característicos do enunciado e que são contrários, que são opostos à oração. Então, uma oração pode vir a se tornar um enunciado. Agora, um enunciado pode se tornar uma oração? Até pode, mas não faz sentido. Porque seria como a gente descaracterizar um elemento que é vivo. O enunciado é um elemento vivo da comunicação verbal. É como se você tirasse dele todo o brilho, toda a vida. É mais prudente, é mais palatável você transformar uma oração em enunciado do que um enunciado em oração. Então, para eu transformar uma oração em enunciado, eu preciso atribuir a essa oração os elementos que caracterizam o enunciado. E aí, eu convido você a fazer um exercício e nos vídeos anteriores em que eu falei sobre enunciado, oração, palavra, inclusive neste, e anotando as características que eu vim ressaltando sobre o que faz o enunciado ser enunciado, o que faz a oração ser oração, a palavra ser palavra, do ponto de vista da linguística e do ponto de vista do interacionismo bakhtiniano, para que você depois, se quiser, possa fazer uma espécie de gráfico, de organograma, alguma coisa assim, ressaltando essas características para ficar mais fácil você visualizar o que caracteriza a oração, a palavra, a oração e o enunciado, tá? Então, a língua, no seu sentido prático, é inseparável do conteúdo ideológico ou relativo à vida. Olha como o conceito de língua do Bakhtin é diferente do conceito de língua do Saussure. O que era língua para o Saussure? Um sistema constituído de signos linguísticos. E aí, dentro do sistema, vinham outros tantos conceitos que se interconectavam e davam ao conceito de língua mais amplitude, né? Mas para o Bakhtin é muito mais do que um simples sistema de signos linguísticos. A língua, no seu uso prático, é inseparável do conteúdo ideológico ou relativo à vida. Então, língua é ideologia. Ele até vai associar a língua ao conceito de signo, mas não é o signo linguístico do Saussure, é o signo ideológico, porque ele vai dizer que o signo é ideológico por excelência. Eu não escolho uma palavra desprovido de elementos ideológicos, ao acaso, digamos assim, né? E aí eu quero trazer uns exemplos para você, ilustrativos dessa diferença entre oração e enunciado, tá? Então, suponhamos que você pega um livro, uma gramática, um livro de português, por exemplo, e aparece um exercício assim, faça análise morfológica ou faça análise sintática, e aparecem orações. Que sorvete delicioso, mamãe está furiosa, preciso dar para as avaliações, pois logo estarei de férias. E aí vamos supor que o verbo esteja sublinhado ou que uma outra palavra esteja sublinhada e que o comando seja para fazer algum tipo de classificação ligada a um elemento gramatical. Esse tipo de atividade é um tipo de atividade que trata a língua como palavra e como oração, numa visão estrutural, porque desconecta da ideologia e da vida. E para o Bakhtin, a língua é ideológica e a língua está associada à vida, né? E aí a gente pode, dentro dessa concepção de atividade, pensar num outro tipo, com uma construção linguística do tipo eu amo você, e aí num outro tipo de análise, em que ao invés de dizer qual que é o sujeito, qual que é o predicado e classificar esses elementos, dizer assim, né, nessa construção linguística, eu amo você, eu ser categorizado como o sujeito que só se dá mal, amo o verbo não correspondido e você o sujeito que não se importa. Olha como muda de figura. Então já não é mais só a categoria verbal ou a categoria sintática que interessa. Você já observa o conteúdo ideológico que está por trás do eu, do amo e do você. Eu é o sujeito que só se dá mal, amo é o verbo não correspondido e você é o sujeito que não se importa comigo, que não se importa com eu, né? Então percebe como é diferente? Como é diferente uma visão que entende os elementos linguísticos como meros elementos passíveis
de categorização e análise, e como é diferente você entender os elementos linguísticos como aqueles que trazem significação, que dão sentido, que vivificam a relação interacional entre os integrantes de uma situação comunicativa. Essa é uma forma da gente entender a diferença entre o Saussure e o Bakhtin. O que você está achando disso tudo? Qual dos dois você acha que tem mais a ver com você? E aí, como eu disse, né, não tem nenhum melhor ou nenhum pior, são pontos de vista diferentes. O meu objetivo é que você possa conhecer os pontos de vista e ver qual que vai mais ao encontro daquilo que você acha que é melhor para você. Bom, se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, compartilhe com seus colegas, comente, é importante, para que o algoritmo entenda que o conteúdo é relevante e torne disponível para mais pessoas, tá? Eu voltarei num outro vídeo, continuando com este assunto, ok? Eu espero você então. Fique bem, se cuide, se ame e seja uma pessoa melhor. Até o próximo.